Obrigada. Obrigada. Tá bom. Então, boa tarde a todos e a todas. E aqui pensando, né? Tava aqui retomando o que eu iria falar. É interessante quando a gente tá com outros convidados, porque meio que a nossa fala também é reelaborada. E aí, quando Xênia traz as questões da violência obstétrica, eu trabalhei durante 4 anos no CRAN de Alagoinhas, e que é um centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência, né? Todos os tipos de violência, física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. E era muito comum também aparecerem dessas mulheres, né, desse recorte, mulheres que também tinham sofrido violência obstétrica. E aí eu estava aqui pensando, quando a gente vai falar de violência, a gente vai fazer esse recorte de violência contra a mulher, e se a gente pensa nessas meninas que estão nascendo, como muitas vezes a violência a essa menina já é apresentada nesse nascer, né? Então, o nascer já é violento. E se a gente fala, fazendo recorte principalmente nesse mês de julho, as mulheres pretas, se for uma mulher preta que possivelmente grande parte vai nascer e vai sofrer violência, como a Xênia trouxe muito bem, a gente vai percebendo como nós mulheres pretas, meninas, bebês, também estamos muito mais suscetíveis a já nascer num ambiente, seja esse ambiente hospitalar, seja uma maternidade, nessa questão da violência. Trabalhando no CRAN durante 4 anos, né, e observando a violência doméstica, e hoje fazendo esse recorte até amplificando, algumas coisas sempre me chamaram a atenção. E aí eu quero trazer um pouco sobre a violência, né, sobre os tipos de violência, de forma um pouco breve, porque eu sei que é bom a gente sempre trazer, porque às vezes tem sempre alguém que não está sabendo de alguma coisa, né? Mas é violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, e a gente tem o feminicídio, tem a violência obstétrica, como o Xênia muito bem trouxe, e a gente tem o feminicídio, que é o extremo dessa violência. Como psicóloga, né? E atuando há 6 anos, já há 7 anos como psicóloga e 4 anos no CRAN, é algo que é muito importante a gente perceber sobre a violência, e aqui a minha fala diretamente para as mulheres que estão assistindo essa live, é que a violência psicológica é a primeira que vai se apresentar. Ela vai se apresentar porque ela é uma violência um pouco mais sutil, né? Muitas vezes, seja desde aquela coisa de não gostei dessa roupa, você não faz isso tão bem, né? Ou estar com alguém que não te incentiva, aí já abre um campo para a violência psicológica, e a violência psicológica ela já vai abrindo campo para todas as outras, né? E aí a gente tem aquele ciclo da violência, que é muito conhecido, que é quando vai se tensionando essa relação, se tensionando, até que a violência exploda, seja ela física ou seja ela também psicológica, porque há diversas formas de violências psicológicas, as menores e as maiores, que é quando, por exemplo, você está numa relação e essa pessoa que você tá te chama de burra, ou diz que você não é bonita, que ninguém vai te querer, até as menores, que são as mais sutis, né? Que são pequenas coisas, por exemplo, como você achar que tinha colocado a chave naquele lugar, você voltar e a chave não tá ali. Então, existem as diversas formas, construções da violência psicológica também. E aí, como eu falei, também tem o feminicídio, né? Algo que sempre me chamava a atenção nesse recorte de trabalhar no CRAN é que grande parte eram mulheres pretas e grande parte também, que é algo que a gente também já vem dialogado, mulheres evangélicas, né? E a gente também já vai observando como a cultura, o social também vai influenciando. Existe um conceito, a gente está aqui fazendo um recorte da violência contra a mulher, mas a gente sabe que a sociedade, cada dia que passa, amplifica a violência, e se amplifica a violência de uma forma geral, vai amplificar essa violência para os que estão mais vulneráveis. E as mulheres pretas são as mais vulneráveis a sofrer violência. Alguns estudos sinalizam que a violência diminuiu no meio das mulheres brancas, porém, entre as mulheres pretas têm sofrido muito mais violência. A Xênia já falou muito bem sobre isso aqui,
Mas é sempre bom a gente reforçar esse recorte também de ser mulher preta, né? E como a gente está mais suscetível. E quanto mais essa mulher está num ambiente que ela não tem privilégios, maior vai ser a possibilidade, né? Por mais que essa mulher tenha algumas coisas, por exemplo, ela tem um acesso a saneamento básico, ela tem um plano de saúde, ela vai estar sim suscetível, né? Como a Xenia falou da questão, por exemplo, eu quero fazer um elencar porque eu não vejo uma coisa separada da outra. Como eu falei, se esse nascer dessa mulher preta já é imerso na violência, aí a gente já vê como algo se anuncia que essa violência vai se constituir na escola, que é uma micro sociedade, e aí vem o bullying, como vai se constituir no meio desses amigos, e mais tarde na violência também no trabalho ou no relacionamento. E aí existe essa conserva do que é a violência contra a mulher, a conserva seria um formatinho do que é essa violência, e a partir daí eu quero falar o que eu sempre gosto de retomar quando eu trabalho com isso, que há algo que sempre me chamou a atenção trabalhando no CRAM, né? Quando eu entrei no CRAM, não existiam grupos. E observando, e aí eu falo muito do meu papel até como profissional da psicologia, quando as mulheres estavam na terapia individual, no acompanhamento individual, porque no CRAM é possível, segundo as políticas públicas, a gente fazer o acompanhamento, né, individual, a mulher tinha um tipo de evolução. Quando a mulher vinha para o grupo, porque eu conseguia acompanhar as duas, eu estava nos dois lugares, ela alavancava nesse processo de se tornar independente. Então aqui eu reforço como é importante a gente estar em grupo, a gente estar em sociedade. A gente sabe que nessa pandemia está acontecendo um fenômeno que é o aumento da violência contra a mulher, porque esses homens ou esses companheiros, essas companhias nesses relacionamentos estão muito mais em casa. A gente está vivendo um momento de muita tensão na saúde, na economia, em todos os âmbitos. Então as pessoas, né, principalmente esses agressores, eles estão ali com a mulher o tempo todo. E aí é que a gente precisa reforçar ainda mais e encontrar estratégias em que estejamos juntas, em que esses homens também, existem alguns homens que se propõem a também estar nesse processo de construir uma sociedade menos violenta, também que eles estejam atentos. Eu gosto de falar também para a gente amplificar também para os homens, porque querendo ou não, a gente já sabe que é necessário esse olhar para esse homem, né? A gente sabe que tem a questão da masculinidade tóxica, tem a questão de repensar essa masculinidade também, esse masculino de como vem sendo, porque senão a gente vai tapar o sol com a peneira. É como eu vi às vezes no CRAM uma mulher que sofria violência, se separava de um companheiro, de repente aparecia uma outra com esse mesmo companheiro, ele repetindo essa violência, né? Então a gente sabe que mesmo, a Xenia trouxe uma coisa interessante sobre a questão da Rede Cegonha, e a gente sabe que a Lei Maria da Penha é a mesma coisa. Hoje a gente tem DEANs, DEAN não, que é DEAN de 1980, mas assim, os CRANs e toda a política pública foi porque, e a própria Lei Maria da Penha foi porque a gente também foi punido, né? A Maria da Penha teve que denunciar o Brasil porque a gente não estava fazendo da forma correta a punição a esses agressores. Então, tudo aí, eu acho importante a gente ir retomando isso e falar sobre como o coletivo traz uma força muito importante, como a mulher em grupo traz uma força muito importante, e aí a gente retoma uma coisa dessa coisa da competitividade feminina, que a gente foi educada a pensar que a mulher, ela na verdade se veste para outra mulher para competir contra a mulher, o que mulher não é amiga de mulher, que os homens sim são amigos, eles têm uma lealdade, nós não temos. Tudo isso é criado socialmente para desarticular as nossas forças. E quando, na verdade, quando a gente está em grupo, a gente tem uma força inacreditável, né? A gente tem uma força de se curar, de ressignificar esses papéis, esse papel de vítima também, que quando a mulher sofre a violência, ela precisa dessa denominação da vítima até para poder trabalhar mesmo. Ela vai lá, ela vai denunciar, ela vai para um CRAM, né? Mas que a mulher também, ela possa se recriar a partir disso. Porque muitas vezes a mulher que sofre violência, como ela entra nesse padrão, como ela está no padrão ali de não ter conhecido outras formas de relacionamentos saudáveis, infelizmente o que é que vai acontecendo? Ela vai
sofrendo violências em outros campos, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja quando ela for parir o bebê dela, porque ela não conhece os seus direitos, ela não se conhece e a gente é quem constrói essa sociedade, né? Então, como é importante esse diálogo de agora, por exemplo, é porque eu já atendi desde mulheres que não eram analfabetas e que não entendiam nada sobre violência e não entendiam nada sobre feminismo, nem sobre masculinidade tóxica, nem sobre nada sobre o que a gente está conversando aqui, até mulheres que eram formadas, que tinham terceiro grau e que estavam na violência. Infelizmente, a violência contra a mulher é um fenômeno democrático, né? Então, pode acontecer qualquer uma de nós, inclusive a gente que está aqui dialogando sobre isso, podemos, infelizmente, entrar numa situação de violência, né? É claro que quanto mais conhecimento, quanto mais a gente está ali inserida nos grupos e a gente está se fortalecendo, menor a probabilidade, mas não é excluída. E aí eu acho que também vem uma coisa do treinamento, né? Da espontaneidade dessa mulher, que é a gente falar sobre isso, a gente está em grupo, a gente está nesse coletivo, por isso que é tão importante os coletivos de mulheres, os círculos de mulheres, para a gente se fortalecendo, um olhando para a outra, vendo que a dor de várias também é a minha dor, e isso é de primordial importância. Algo também aqui que me ocorreu, e aí a gente está no mês que a gente fala da questão da mulher preta, eu me lembrei quando eu estava fazendo um atendimento, que eu também fui ressignificar esse meu lugar de mulher preta, porque a maioria das usuárias do CRAM eram mulheres pretas, né? A maioria das mulheres que sofrem violência. Claro que tinham mulheres brancas, mas a maioria é mulher preta. E eu me lembro de uma mulher que a gente estava atendendo, ela tinha sido denunciado que ela estava sofrendo violência e ela não falava com ninguém, né? Ela não queria falar com ninguém da equipe. Quando ela me viu, eu vi no olhar dela que ali ela se identificou de alguma forma, né? Como foi importante ela ver uma mulher preta, uma psicóloga preta também. E aí ela falou, eu vi que ela me viu e aí eu saí, e aí depois alguém falou assim, Rani, ela quer conversar com você. E como é importante a nossa representatividade, né? A mulher preta está em todos os lugares e fortalecendo as outras mulheres pretas também. Seja usuária de um CRAM, seja dentro do movimento da humanização do parto, seja em qualquer lugar. É importante essa representatividade para que a gente vá se fortalecendo e entenda, porque às vezes a mulher preta, e a gente fala na violência contra a mulher nos relacionamentos, a gente vê a solidão da mulher preta, a mulher preta pensa que para ela só tem aquilo, que não existe uma outra forma dela ser, não existe outra forma dela viver, que realmente ela não vai encontrar um homem melhor, que ela não vai encontrar um trabalho melhor, que ela não vai encontrar uma relação de amizade melhor. Então ela meio que vai se contentando com aquilo também. E aí a gente fortalecendo a própria autoestima também, a gente olhando para a nossa autoestima, a gente se enxergando em outras mulheres que já estão nesse caminho, que hoje a gente fala de representatividade, a gente vê mais mulheres pretas que estão sendo, que está indo para esse lugar, aí a gente também vai se fortalecendo, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que outra coisa também que me vem aqui é a questão da mudança desses papéis, dos papéis femininos. Existiam essas mudanças, né? Antes, como a mulher estava na sociedade, o que é que era reservado a essa mulher, e aí com o feminismo, então todos esses movimentos, há uma ressignificação desse papel, e a pandemia vem trazendo isso também, né? Da gente se ressignificar, da gente olhar pra gente, porque existem outras faltas, a falta social, a falta política, outros lugares estão em falta com a gente, né? E tem outras lacunas, então a gente está precisando se reconstruir, a gente está se reconstruindo. Eu acho que um espaço como esse, por exemplo, da gente estar numa live e falando para outras pessoas, é uma forma da gente fortalecer esse coletivo. Porque já que fisicamente a gente não pode estar junto, então que a gente use o virtual para se fortalecer. Porque quanto mais distante a mulher vai ficando desse social, maior a probabilidade também dela sofrer violência. Eu sempre falo isso. Porque não é toda mulher, gente, que entra num processo de terapia, por exemplo, que se desvincula logo do relacionamento. Eu atendia mulheres
que elas continuaram com os companheiros. Mas o que foi que aconteceu? Ela se aproximou do social, porque ela vai para terapia de grupo, aí ela vai e frequenta um CRAS, ela vai e frequenta o grupo da igreja, ela vai se reinserindo na sociedade e meio que esse companheiro, essa companhia que ela tem que comete essa violência vai ficando também um pouco acuado, porque aí vai diminuindo essa disparidade do poder da relação. A mulher vai retomando esse poder até o momento que ela entenda que ela não precisa mais estar ali, ela vai construir outro espaço, outro relacionamento, ou ela vai, seja um relacionamento com outra pessoa, seja um relacionamento com ela mesma, né? Então, eu sempre falo, algumas pessoas perguntam assim, Rania, como é que a gente ajuda a mulher que está em situação de violência? Eu sei que ela está na situação de violência. E aí eu deixo esse recado aqui, porque de repente você que está assistindo não está na situação, mas você conhece alguém que está. Esteja sempre próximo a essa pessoa. Demonstre que se um dia ela vai fazer assim, ei, peraí que eu quero ajuda. E ela vai olhar e às vezes todo mundo se afasta porque fica com raiva, ou porque não entende, né? Ou porque esse companheiro que ela tá, essa companhia que ela tá é realmente uma pessoa intragável de se conviver, então todo mundo se afasta. E eu sempre digo, esteja próximo, porque na hora que ela decidir, ela sabe que ela pode contar com você. Então, o isolamento social, ele está afetando, aumentar também, porque a gente se afastou de algumas formas, né? Principalmente dessas mulheres que às vezes está sofrendo a violência. E é importante que a gente encontre outras formas de estar apoiando essas pessoas, essas mulheres que estão nesse lugar de sofrimento emocional por conta da violência. E repensar também, e eu gosto de falar sobre isso, em alguns lugares do Brasil, quando a mulher pede a medida protetiva, por exemplo, aqui no meu município a gente tem a patrulha, né? Em Salvador a gente tem a Ronda Maria da Penha. Então há alguns lugares do Brasil que quando esse agressor ele é punido, existem grupos de psicólogos que trabalham com ele, né? Tá dentro a punição também, ele trabalhar esse psicológico. Não é que ele vai se tornar um homem não violento, mas ele vai entender que essa violência ele vai ser punido, então a gente já tem uma diminuição, né? Aqui é uma outra forma também da gente pensar esse papel do homem na sociedade. Às vezes a gente fica pensando assim, mas é o lugar da mulher educar esse homem? Não é. Mas a gente precisa, eu como profissional da psicologia sei que a gente precisa repensar outras estratégias, inclusive provocar esses homens que já estão mais à frente, de entender, de repensar, para que haja essas articulações também, né? Para repensar esse lugar do homem na sociedade, que a gente sabe que é o que mais comete violência entre si e para com a mulher. É isso. Sim.